boa tarde e Boa bem-vinda. tarde, Tânia, obrigada. Obrigada por estar connosco. Obrigado eu, neste dia tão importante, não é? Que Neste é o dia Dia da tão Saúde importante. Mental. É verdade. Foi preciso, infelizmente, vir uma pandemia para que a saúde verdade. mental estivesse na ordem do dia e já vai atrasada. Mas o que é importante neste comboio é que não percamos efetivamente o ponto de perspectiva das coisas, não é? A saúde mental é tão ou mais importante do que a saúde física, ponto final. Ponto final. Uma E não depende existe de sem a nós, outra, não é? depende de nós. Depende em grande parte de nós, não é? Obviamente nós temos aquilo que chamamos de psicopatologia, não é? Doença mental, como quisermos chamar, e que está associada a N fatores e nos quais nós não temos assim tanto controle. Mas depois há aquilo que nós chamamos a saúde mental do dia-a-dia, não é? O nosso bem-estar no Quase dia-a-dia. a higiene que devemos fazer, não é? Exatamente, é uma boa expressão. E aí sim, nós temos um papel fundamental, não é? Na manutenção deste que é o nosso estado de saúde mental e que sim, que nós temos negligenciado ao longo do tempo. E que a pandemia, de uma forma geral, nos veio alertar. Infelizmente foi preciso mesmo uma pandemia para nos deixar um bocadinho mais alerta e mais sensibilizados para o tema, sim. Antes de falarmos das diversas etapas Sim. pelas quais devemos passar para nos sentirmos melhor connosco próprios e só assim melhor com os Sim. outros, porque de outra forma não é possível, a verdade é que Portugal, ao contrário do que seria expectável, é um país com muitos casos de débil saúde mental. Apesar de vivermos à beira-mar plantados e, portanto, geograficamente estarmos abençoados. É verdade, não é? Tânia. É um bocadinho irónico, não é? Nós pensarmos neste país supostamente tranquilo, com um bom tempo, que nós também sabemos que influencia, e de facto somos um país com sérias questões em termos de saúde mental. Há estudos que nos indicam que 8 em cada 10 pessoas sofrem de algum tipo de transtorno. Pode ser ansiedade Pode ser ou outro ansiedade, qualquer, sim. Quando não é? falamos nisto, falamos em ansiedade, falamos em depressão, não é? Coisas que às vezes as pessoas relativizam, mas é também de saúde mental que estamos a falar quando falamos destas coisas. E efetivamente temos aqui uma prevalência muito elevada quando é como diz, Tânia. Tínhamos tudo, mas se calhar não é? Exato, mas também temos muita coisa. Então, nestes tempos que correm, efetivamente, Exato, está tudo exatamente. muito difícil, não há como Sim. fugir a este tema, os preços Sim, estão saímos bastante de uma mais pandemia, caros. parece Sim. que vamos entrar numa crise, não é? E às tudo vezes isto dizemos, não interfere. é? Sim. Às vezes não sabemos Sim. como é que as pessoas conseguem viver, Sim. mas a verdade é que nós vamos ultrapassar tudo isto e vai correr tudo bem. Também se Deus somos quiser. resilientes. Tânia. Somos, se somos. Vamos então ao primeiro. Faça exercício físico. Ora, exatamente, este é o clichê, não é? Portanto, nós temos que há uma relação direta e vários estudos ao longo dos anos nos têm dito isto, que o exercício tem uma interferência direta na nossa saúde mental, na diminuição de níveis de ansiedade, de depressão, e é uma coisa que nós às vezes vamos negligenciando, E não de é? que forma é que isso se explica? Ou seja, porque é que o exercício físico, sim, para as aquilo- pessoas perceberem, ele é físico, mas Sim. ajuda na saúde Sim, mental. porque há aqui também uma componente química, a libertação de determinadas hormonas, não é? Portanto, que ocorrem quando há a atividade física, a prática da atividade física, e tudo isto depois interfere também aqui nos nossos níveis até daquilo que se chama alegria, não é? Portanto, a hormona da felicidade, por exemplo, não é? Portanto, há aqui uma data de coisas que estão associadas e depois, obviamente, é esta parte também de nos sentirmos bem fisicamente e isso, inevitavelmente, tem uma interferência na forma como nos vemos, como nos Certo. sentimos, como nos olhamos. Enfim, há aqui toda uma interligação, não é? Entre estado de saúde física, de bem-estar físico e de bem-estar emocional, não é? E saúde mental. Exatamente, e é importante dizer para todas as pessoas, aqui só temos jovens no estúdio, não é? Mas para todas as pessoas igualmente jovens que nos veem lá em casa, não é preciso ir para o ginásio e preparar-se para o Campeonato do Mundo. Não é preciso, Não. nada disso. Aliás, aproveito para falar sobre dar os parabéns à Bárbara Timo, que ganhou a medalha de bronze no Campeonato do Mundo de Judo e vai ser minha convidada ainda esta semana. Um grande aplauso e parabéns. Já que falamos de Campeonato do Mundo. Mas isto para dizer que basta uma boa caminhada. Exatamente. Vamos ao segundo, doutora. Adote uma rotina equilibrada. E isto é um fator importante e que nós às vezes nos esquecemos, não é? E na sociedade atual isto é extremamente importante, porque nós vivemos numa correria, vivemos numa constante atribulação, N coisas para fazer, miúdos, trabalho, casa, não é? Portanto, que nós nos vamos esquecendo às vezes de quão importante é ter aqui uma rotina que nos dê alguma previsibilidade, não é? Alguma estabilidade e que alguma organização no nosso dia-a-dia. Porque há muitas pessoas que olham para a palavra rotina com um peso desnecessário. Sim, e eu vou pedir, porque as por rotinas favor, que podem ser retirem esse extraordinárias, peso. não é? Sim, as rotinas normalmente são organizadoras para nós. Claro. Isto aplica-se a N coisas e nós ouvimos falar da rotina sempre com uma conotação negativa e eu estou sempre a alertar. Por favor, retirem este peso, porque efetivamente, se nós pensarmos a maioria do tempo que nós vivemos na rotina e quando esta rotina de alguma forma é atrapalhada por qualquer fator externo, o ser humano efetivamente ressente-se, porque nós estamos muito habituados, não é, às nossas rotinas e elas são tranquilizadoras, são estabilizadoras na nossa vida, elas dão-nos previsibilidade. E o ser humano vive na previsibilidade. Exatamente. E as crianças também precisam de rotinas Exatamente. e é muito importante. Comer bem.
Comer bem, outra coisa que nós às vezes nos esquecemos, não é? Portanto, É tudo a correr. Qualquer tudo a porcaria correr, é serve tudo a correr, para... não é? Exatamente, hoje não tenho tempo de almoçar, vou comer uma sandes. Às vezes eu própria faço isso, não é? Certo. Portanto, todos nós acabamos por fazer isto, mas de alguma forma este esforço para termos uma alimentação equilibrada, nem que mais não seja, ao final do dia, quando chegamos a casa, ter a nossa refeição, uma sopa, o que seja, não é? Pode parecer que não tem nada a ver, mas tem muito a ver, não é? Portanto, este bem-estar físico, voltamos aqui, não é? Portanto, que também promove a saúde mental. Certo. Durma pelo menos 7 horas por dia. Sim, e nós sabemos que quando falamos em saúde mental, o sono é um daqueles pilares e daqueles alicerces fundamentais, não é? Portanto, quando alguém nos chega com qualquer questão, ansiedade, até mesmo questões depressivas, um dos primeiros pilares, não é, a estabilizar é o sono. Portanto, quando não há sono, não há recuperação para o dia a seguir, não é? Portanto, quando existe privação de sono, tudo o resto deixa de funcionar, portanto, é importante. Nós às vezes também o negligenciamos, não é? A sociedade atual também o negligencia muito, até mesmo porque tem que trabalhar até tarde muitas vezes, não é? Mas é muito importante ter uma boa higiene do sono, aquilo que se diz higiene do sono. Certo. E dormir pelo menos 7 horas por dia significa começar a acalmar a mente uma hora antes. É, exatamente, sim. É um bocadinho esta ideia de quando nos vamos deitar ou ali depois de jantar, não é? Um bocadinho depois começarmos a acalmar, sentar, tranquilizar, não é? Para não irmos ativados, e quando digo ativados não digo só fisicamente, digo cognitivamente ativados. Uma das grandes questões também que interfere no sono é a nossa ativação cognitiva, não é? Irmos para a cama, olha, às vezes aquilo que eu em consulta brinco e digo, fazer contas de cabeça, não é? Portanto, certo, nós vamos para a cama, vamos a ruminar, não é? A pensar nos 1001 problemas ou coisas que temos para fazer, e isto é depois um impeditivo de um sono tranquilo, não é? E andamos sempre a pensar naquilo que nunca vamos conseguir resolver naquele momento. Porque se há sítio onde não vamos resolver é deitados na cama, não é? Mas é onde surgem as questões todas. Faça coisas que lhe transmitam sensação de prazer. Sim, e aqui obviamente cada pessoa é um ser individual e tem que encontrar aqui os seus pontos de prazer. No fundo é um bocadinho aquilo que nós também chamamos autocuidado, não é? Cuidarmos de nós, fazermos coisas que gostamos, termos algum hobby, não é? Hoje em dia também parece que temos cada vez menos tempo para isso. E quando eu falo em hobbies, não falo em grandes coisas, é como há bocadinho quando falávamos de exercício. Nós não precisamos de entrar aqui numa atividade que fazemos 3 vezes por semana. Não é isto, não é? Claro. Mas é às vezes chegar ao fim de Pintar, semana. desenhar, organizar a casa, coisas que a pessoa gosta, O que for, exatamente. Às vezes programar um jantar com os amigos, com a família, domingo à tarde, o que seja, não é? Às vezes coisas muito simples, não é? Às vezes é nesta simplicidade, é nas pequenas coisas que está a felicidade, não é? Já diz o ditado, mas ele diz com muita verdade. E diz com muita verdade e finalmente as pessoas começam a perceber que é mesmo verdade. Exatamente. Agora, faça terapia. Esta é talvez a questão, é a última Sim. e é talvez a fundamental. Porque há muitas pessoas que até percebem que devem e precisam de fazer terapia, e fazer terapia é ótimo, é uma limpeza autêntica, Certo. como se fosse mesmo Certo. uma vassoura de coisas que não interessam para ficar o que interessa, mas é caro ir ao psicólogo. Depende, Tânia, depende Então daquilo vamos lá, que nós vamos chamamos... desmistificar Exatamente. isto. Portanto, esta é uma das grandes questões associadas ao ir ao psicólogo e ao psicólogo ser caro. Mas se nós pensarmos quando estamos anos, por exemplo, a tomar medicação, não é? Portanto, E a gastar dinheiro. e a gastar dinheiro, Na exatamente. consequência, não na É causa, disso que eu estou não é? até a falar, exatamente. E de anos de sofrimento, eu pergunto, será que ir ao psicólogo é assim tão caro? Se isso implicar a nossa estabilidade, o nosso bem-estar, a nossa saúde mental, se calhar não é assim tão caro, não é? Portanto, é isto que é preciso nós também percebermos, que é um investimento que estamos a fazer em nós. Obviamente nós também temos os serviços públicos, mas nós sabemos que de alguma forma são um bocadinho mais limitados e mais demorados exatamente no tipo de resposta que é possível dar, como em tantas outras especialidades, não é? Mas é essencial, não é? Portanto, não só de um ponto de vista remediativo, que é muitas vezes o que acontece, mas também de um ponto de vista preventivo, de autoconhecimento. Há uma coisa muito interessante às vezes na terapia, que é aquele nosso momento semanal em que nos sentamos num espaço que é nosso e com uma pessoa que está ali só para nós, não é? Para pensar e refletir connosco sobre as nossas questões. Sim, e é um bem-estar extraordinário. Sim. E, de facto, quem sentir Sim. alguma necessidade em algum momento da vida deve Que o efetivamente faça. fazer Sim. terapia. Sim. E até custa um bocadinho a acreditar que haja pessoas que digam durante todos os anos da sua vida que nunca precisaram. Certo. Porque é quase estranho, não é? Certo. Se calhar nunca procuraram, não é? Mas a necessidade é uma coisa que é um bocadinho diferente, não é? E voltamos a isto, não é só remediativo, é muito preventivo também. É muitas vezes uma questão de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, de nos compreendermos, de percebermos porque é que funcionamos de determinadas formas, não é? Claro. Porque isso faz com que depois no nosso dia a dia seja muito mais fácil de gerir as situações que nos vão acontecendo. E muitas vezes é isto que a terapia faz, não é? Um antes e um depois da terapia. A diferença está dentro de nós, não é? No fundo, O mundo externamente continua a nós, mesmo, o mundo a forma continua como o vemos é tal que é e qual, outra, não é? Tal e qual, é isso mesmo. Catarina, muito obrigada por ter Obrigada, vindo uma vez Tânia. mais. Quem a quiser encontrar? Centro Catarina Lucas, Lisboa, Cascais e online. Muito bem, não tem nada que saber. Obrigada e um grande Obrigada, aplauso. Obrigada.